Como é que é, maltinha? Espero que esteja tudo bem por aí. Bem, hoje estou de fones de Bluetooth, espero que não me atraiçoem e que vocês me consigam ouvir bem. Então, hoje uma conversa de esplanada, não é? De café, como lhe queiram chamar. Para mim é esplanada que ainda é branco. E é engraçado que vocês nos stories disseram que, já nos stories dos outros dias, que a maior parte de vocês não tinha uma doença crónica, mas a maior parte de vocês tem aqui uma carga genética, não é? Uns avós ou pais que tenham doenças crónicas. Ainda era uma porcentagem assim elevadita. Digam-me aí no chat quem entrou se vocês têm uma doença crónica, os vossos pais, os vossos avós, quais é que são essas doenças? Apareceu muito diabetes apareceu bastante, hipertensão também. Olá, boa noite. Que doenças crónicas é que os vossos pais, olá a todos, eu estou com as mãos aleijadas, que eu não estou a dizer olá a ninguém. Olá a todos, obrigada por estarem aqui. Digam-me aí no chat que doenças crónicas é que vocês tenham, que os vossos pais ou avós tenham. Apareceu muito hipertensão, como já disse, diabetes, depois apareceu também fibromialgia. Portanto, há aqui uma panóplia de doenças crónicas que estão a aparecer quase para ficar, um bocado por aí. E algumas delas são associadas ao estilo de vida, não é? E nos stories de hoje vocês também disseram que a maior parte de vocês precisava de alinhar aqui a parte da alimentação. Comparado com treino e mindset, a alimentação ficou ali nos 75%, penso eu. Mas, em relação ao normal, não é? Tipo, a procurar aquilo que é o tratamento mais comum, seja ele qual for, ou procurar métodos alternativos aqui, tentar coisas diferentes, ficam nos 50-50. Isto é muito interessante, 50-50, ou seja, faz-me crer que vocês estão aí desse lado, também se calhar querem procurar aqui umas alternativazinhas diferentes daquilo que se calhar toda a gente está habituada a seguir. E acho muito bem, porque é assim que a gente encontra realmente a estratégia ou o método que funciona melhor connosco. Somos todos diferentes, somos todos únicos, portanto a solução de um não pode não caber no outro. Faz todo sentido para mim. E então, pensando assim nisto, eu resolvi convidar aqui a Marina. Não, eu já tomei café com ela, portanto não vai ser a primeira vez que eu vou estar com ela, vai ser a primeira vez que vocês desse lado vão estar com ela, não é? E vão conhecê-la. Portanto, eu já sei um bocadinho da história dela, porque ela faz parte da minha equipa, e além de fazer parte da minha equipa, é minha colega, não é? É minha colega, é enfermeira. É enfermeira e então é duplamente contagiante para mim estar aqui com ela e partilhar esta cafezada com vocês também, para saber um bocadinho como é que foi o processo dela. E isto porquê? Porque a Marina tinha doenças crónicas associadas e obviamente quando se entra num processo de emagrecimento ou quando se começa a praticar atividade física, tendo em conta as doenças que ela tinha, há aqui algumas crenças, não é? Associadas de que se tu tens certo tipo de doenças tu não podes fazer certo tipo de coisas e que não são bem o correspondente à realidade, ok? Lá por teres uma doença que é limitante, não quer dizer que tu tenhas de ficar sentada no sofá 24/24 com medo de, sei lá, de alguma coisa acontecer. Olívia, boa noite. A última live que eu fiz aqui, que foi com a Olívia, infelizmente já não está disponível no meu Instagram para vos mandar lá, mas quem cá esteve sentiu a vibe, sentiu que foi assim uma partilha muito, muito especial. Obrigada, Olívia. E eu acho que esta também vai ser assim bombástica, porque vai quebrar muitas crenças aí desse lado, ok? De que tu não consegues, tu não podes, e há coisas que nós temos que começar a mudar, principalmente a olhar para a atividade física como uma necessidade em vez de como uma opção. Olhar aqui para uma boa alimentação ou uma alimentação equilibrada como uma necessidade e como algo que vale a pena aprender, vale a pena alinhar de uma vez por todas, e não como um capricho, ok? Quando tu juntas aqui a alimentação e o treino e levas este processo a sério ao ponto de que dizes isto vai ser para o resto da minha vida, isto é para eu alinhar de uma vez por todas, quando tu tens esse mindset em relação a isso,
Mano, aí o céu, nem o céu é o limite, é um bocado por aí. E eu senti muito isso no processo da Marina. Ela tem um potencial gigante. A parte que eu gosto muito é mesmo esta, é que vem parar às vezes uns diamantes à mão, que eu digo, fogo, isto só precisa ser lapidado do jeito certo, que, man, as pessoas são grandes, inspiram-me mesmo, porque se eu faço as coisas com saúde, e já é às vezes há dias que é difícil, não é? Isto é como o trabalho, há dias que é difícil ir trabalhar, há dias que vais na boa, de preferência que sejam maiores os dias que vais na boa do que vais obrigada. E fazer este processo e manter este processo, há dias que são chatinhos, que não apetece ir e que a gente sabe que tem que fazer. Agora imagino tendo doenças associadas, não é? Da minha última live, que foi com a Olivia, e por isso é que estas pessoas inspiram-me bastante, porque elas fazem-no com o melhor que podem nas circunstâncias que têm, e eu acho que estou aqui com ligação fraca, eu ando com problemas na net. Os dados. Se calhar vou trocar para os dados. E eu queria saber se a Marina já cá estava. Ainda não está cá. Ora pois. Bora então, vou-lhe mandar mensagem, porque ela é daquelas que chega tarde ao café. Estão a ver? Tipo, o pessoal já reuniu, já pediu. Não estás a ouvir e ver? Deve ter sido do corte da net. Como é que está agora? Está melhor? Já conseguem ouvir-me ou ver-me? Ou nem por isso? Agora sim, ok, pronto. É que às vezes com os fones isto não dá. Ok, boa, ainda bem. Então, basicamente, vamos falar aqui um bocadinho sobre doenças crónicas. Algumas em específico, se vocês quiserem saber, deixem aí, escrevam no chat, digam quais são as vossas dúvidas. A Marina tem muita experiência como enfermeira em centro de saúde, portanto, não é só aqui a parte do processo dela, é também a parte da experiência profissional dela. E vamos falar aqui do que é viver nisto do piloto automático, e até que nos dá o clique. E porquê que nos dá o clique? E o que é que nos faz dar o clique, ok? Então o que eu quero que vocês façam antes de chamar aqui a Marina estão a ver este aviãozinho? Cliquem neste aviãozinho, selecionem 5 pessoas, 5 pessoas que vocês sabem que têm ali uma predisposição genética, ou que até têm já assim excesso de peso, ou obesidade, ou uma hipertensão. Cliquem nessas pessoas, enviem para elas também virem assistir a esta live e partilharem connosco a vossa história, não é? Que isto é uma mesa redonda, é para todos nós. Então vamos lá a isso. Vamos lá ver se isto a net nos deixa. Nos deixa, não é? Olá, Alô? boa noite. Isto estava Então, tudo bem? complicado para entrar. Tudo bem, tudo bem. Isto foi o quê? Problemas da net? Eu estou com problemas da Foi, net. não sei o que é que estava a acontecer, mas simplesmente não conseguia entrar no vídeo. O vídeo nunca chegavas a aceitar, percebes? Ou seja, se calhar aceitavas desse lado, mas eu deste lado não me aparecia. Não, eu estou com problemas mesmo na net, mas liguei agora aos Ah, dados, então espero que isto não fique. Não encrava meio, digamos assim. então vamos esperar que sim, corra bem. Vai correr. Olá, olá Clara, boa noite. Olha, Ora, Clarita. então, começamos aqui esta conversa de café com a pergunta mais básica de sempre, que é: o que é que tu pedias se fôssemos ao café? O que é que eu pedia? Uma grande conversa de café, como que às vezes tenho contigo. O que é que eu pedia? Café, normalmente. Café, café é a Café. tua cena. Ok, Café é a boa. minha cena. Sem gelo, já sabes. Sem Não é gelo, como tu. ok. E sem açúcar? E sem açúcar. Exatamente, duas coisas diferentes. Eu não vamos entrar já por aí, que isto ainda deve ser para essas conversas. Então, É olha, o que eu verdade. queria que tu me dissesses era: a minha audiência não te conhece, então eu quero que eles te conheçam. Quero saber quem é que tu és, de onde é que tu vens, qual é que é assim, em 2 minutos, quem é a Marina?
A Marina sou enfermeira, portanto tenho 52 anos, sou enfermeira, trabalhei muitos anos em cuidados de saúde primários, e basicamente é isso. Sou a pessoa como todas as outras, tenho aqui algumas particularidades, tipo umas doenças para me acompanharem o resto da vida, portanto, e é por isso que aqui estamos hoje, mas acho que não sei o que é que há mais digno de registro. Eu Eh, acho que nós somos, acho que é essa a grande diferença, não é? Pelo menos quando eu te conheci, foi isso que eu senti, que era, tu querias fazer uma mudança, eh, mas tu tinhas algumas doenças associadas, coisa que eu não uhum, tinha, coisa que se calhar a maior parte dos meus alunos não tem, e isso faz uma grande diferença. Então, sim. maltinha, que vocês estão aí desse lado, se vocês têm alguma doença crónica, metam aqui, ou digam que têm, ou digam qual é, que é para a gente perceber qual é que é o ponto de partida. E aproveitar aqui esta deixa também para te perguntar como é que isto aconteceu, não é? Da doença crónica, como é que ela te afetou, como é que aconteceu, em que momento da tua vida é que isto aconteceu? Isto aconteceu, portanto, a primeira sintomatologia, as primeiras coisas que eu senti que havia alguma coisa que não estava bem, nem sequer era assim nada de muito específico. Eu senti num determinado ano que as dores que eu tinha já não eram as minhas dores habituais. Eu sempre me habituei a ter dores nas costas desde os 20 e tal anos. E naquele ano eu achei que alguma coisa estava diferente. E isto foi no ano em que eu tinha 39, portanto, em 2009. E pronto, e sabes que o nosso trabalho também às vezes é um bocadinho penoso, não é? Para estas questões das costas, etc. Mas Associavas uma coisa à outra? sempre associei porque sempre sabes que é aquela ideia que também não é só aquilo que nós associamos, é aquilo que nos passam. Sim. Portanto, eu já tinha excesso de peso há algum tempo, mas na altura nada de muito especial. Mas sempre tive, sempre fui tendência àquela cena do é sempre foste gordinha, não é? E Yeah. todas as pessoas me diziam a mesma coisa: estás com excesso de peso, estás a precisar de emagrecer uns quilos, e depois aquelas consultas de corredor que também é muito típico na vida dos enfermeiros, não é? E que normalmente não nos ajudam muito. Mas eu naquele ano achei, portanto, senti necessidade de dizer a alguém, atenção, que eu acho que isto já não é o normal, digamos, o normal que eu estava habituada. Pronto, e fui fazer aquelas coisas de rotina, as análises, uns raios-x, acho que na altura nem está que fiz. E realmente havia algumas indicações, ainda por cima eu tinha um antecedente familiar, lá está, que é uma coisa também bastante importante, que é ter coisas para trás na família, né? Eu tinha um antecedente familiar importante e o meu médico de família achou por bem mandar-me à reumatologia. Pronto, e isto foi no ano em que eu tinha 39 anos, portanto, eu no ano em que fiz 40 já estava a ser seguida na reumatologia, foi na altura que eu tive o diagnóstico. Foi na altura que eu tive o diagnóstico. Quanto tempo até essas dores que tu notavas que não eram normais, até ao diagnóstico final? Eu pode-se dizer que eu tive sorte, porque a primeira coisa que me disseram na reumatologia foi: atenção, que isto é significativo, provavelmente isto em verdade vai ser uma de três coisas, que será lúpus, artrite reumatoide ou espondilite, mas eu posso estar aqui anos até lhe fazer o diagnóstico. Foi a primeira coisa que me disseram na primeira consulta. E isso assustou-me bastante, eu confesso. Tive sorte. Portanto, eu fiz simplesmente os primeiros exames que eles diziam: olha, se estes derem positivos, digamos, temos diagnóstico feito, e deu tudo. Eu nunca tive nenhum que eles me pedissem e que não tivesse dado. Portanto, nesse aspecto, sabes que eu costumo dizer que foi sorte, entre aspas, mas foi Sim, realmente uma sorte, foi. porque o facto de ter um diagnóstico mais cedo fez com que iniciasse tratamento mais cedo, fez com que tudo. Eu já tinha isto desde sempre, não é? Como é evidente. Claro. Portanto, e já que não soube mais cedo, pelo menos naquela altura em que as coisas já me estavam a começar a ser realmente mais penosas, pelo menos soube logo. E soube logo o que é que poderia fazer. Portanto, e isso para mim foi muito bom. Eu acho que isso Portanto, é super importante porque é isto que acontece. As pessoas têm sinais, o corpo dá sinais, elas ignoram os uhum, sinais durante muito tempo, às vezes estão a piorar uma situação que, não é? Podia ser até facilmente resolvida. Portanto, sempre que há sinais do corpo, é sempre super importante procurar o profissional, procurar o diagnóstico, para pelo menos saber por onde ir. Porque não ter um diagnóstico, imagina, durante anos, deve ser, estás sim, completamente muito. perdida. Muito frustrante. É como eu te digo, eu já tinha dores há muitos anos, não é? Não era daquela altura, eu sempre tive, mas naquela altura, portanto, desde que eu me queixei ao médico de família até ao diagnóstico, deve ter passado no máximo um ano.
E isso foi bastante bom, porque assim, é óbvio que aquilo não tinha começado quando eu me queixei ao médico de família. Lá está, tinha começado muitos anos antes a incomodar-me. E Ou foi quantas ali, vezes é que não te terá afetado, não é? Que tu deixaste de fazer coisas por causa da dor, oi, ou que se calhar oi. achaste que não conseguias seguir com algum processo na tua vida porque não eras capaz, porque se calhar era melhor estar quieta. Sim, Isso acaba isso é por. uma coisa que me afetava desde os 20 e poucos anos. Sim, isso é Exatamente. verdade. Mas a partir do diagnóstico aconteceu aqui uma coisa diferente, não é? Este estado de piloto automático que tu entraste foi uma Sabes que reação assim diferente, eu não sei se foi comum. eu não sei se foi diferente, se calhar não é assim tão diferente. Eu acho que há muita gente a seguir neste piloto, que eu costumo chamar o piloto automático, e do qual eu, quando falo às vezes nas minhas stories, nos meus posts de Instagram, e quando eu digo às pessoas saiam do piloto automático, deem o primeiro passo, peçam ajuda, porque eu já lá estive. Eu já estive sentada no sofá a ver a vida passar, como eu costumo dizer. Eu já lá tive. Eu, quando fiquei doente, isto não é um processo simpático. Isto não é um processo fácil. Neste momento, quem me vê, está tão bem, não é? Estou tão bem agora, felizmente, também fiz para isso, mas durante muitos anos eu não consegui fazer. Atenção, não é? Portanto, e o piloto automático é muito mais fácil de entrar. Para já há um pormenor importante. Nós somos doentes crónicos, mas nós somos pessoas como todas as outras e há uma vida a acontecer. Há uma vida a acontecer, não é? Há casamentos, há divórcios, há filhos que Outros nascem, problemas. que crescem, há outros problemas, não é? Portanto, e às vezes parece que tudo se sobrepõe àquele problema, mas depois daquele problema acaba por se fazer sobrepor também ao resto da vida, não é? E tu É achas que é isso um, que acontece na doença crónica quando as pessoas são diagnosticadas? Que tipo, se um comprimido for mais fácil, se houver aqui uma alternativa mais rápida, tudo fica melhor do que mudar o seu estilo de vida, porque isso dá-me sim, trabalho. sim, sim. Posto as coisas de uma forma muito, muito prática, como estás a pôr e muito simples, sim. De uma maneira geral, sim, porque para já tu não te és forçada, que é assim, tu tens o diagnóstico, ok, ótimo, começas a fazer tratamento, ok, ótimo, mas para começar, nada destas doenças, o tratamento é tipo um Benuron, não é? Que tu tens uma dor de cabeça, tomas um paracetamol e meia hora depois estás melhor e uma hora depois, ok. E depois só tens uma dor de cabeça daqui a 15 dias, isso não é assim, não é? Isso é Nem os tratamentos. completamente limitante. Pronto, nem os tratamentos são assim, nem é tudo uma questão de tentativa e erro. O que funciona para ti não funciona para o vizinho do lado. Depois, uma coisa que melhora a sintomatologia durante um mês, ao fim de 2 meses estás outra vez na mesma e troca, não é? Portanto, é tudo um pouco penoso. E depois, lá está. Sim, é mais fácil tomar um comprimido e principalmente quando temos também uma classe médica que ainda está muito vocacionada para o toma um comprimido, que isto. Porque assim, tu podes acreditar que desde 2009 que eu ando numa consulta de especialidade em Santa Maria, até 2022, que estamos neste presente momento, a primeira vez que alguém me se preocupou em dizer-me atenção que tem, nem foi tempo, porque já foi na altura que eu já estava a fazer exercício, mas quando algum médico se mostrou interessado se eu fazia atividade física, se eu não fazia, como é que estava essa parte da minha vida, foi há 2 anos atrás. Há 2 anos atrás. Eu quero muito que Atenção. as pessoas percebam isto, é que a ciência está a evoluir e cada vez mais a ciência aponta que nós fomos feitos para nos mexermos, nós fomos feitos Sim, para sim. sermos ativos e a não atividade está a trazer muitas doenças, principalmente Sim, crónicas sim. e principalmente limitantes. E no teu caso, não é? Tu tiveste este período todo em quase piloto automático e eu não sei a malta em casa, mas eu sinto que toda a gente passa por um processo de transformação que nos deixou alguma marca, né? Que tem sido um virado de página. A gente passa sempre por esse processo do piloto automático. Eu lembro-me dessa minha altura em que Uhum. parecia que tudo era mais importante do que mudar. Tudo era mais importante do que. Pá, tudo dava trabalho. E era uma bola de neve, porque a cada dia, a cada semana, a cada mês que Exato. passava, ficava pior e pior e pior. O que é que te fez acordar aqui deste piloto automático? Acho que é aquilo que faz acordar quase toda a gente. É quando bates no fundo. Sabes Não aquelas foi só, coisas. não foi só a espondilite, né? Não foi só esse o Não, diagnóstico não, que foi. nunca é só alguma coisa.
não é? Isto é um ciclo, que é assim, entras num piloto automático e ao mesmo tempo entras num ciclo vicioso, porque quanto mais dores tens, menos te mexes. Quanto menos te mexes, mais dores tens e depois mais comes, porque Medicação. entretanto compensas de algum lado. Mais medicação fazes, eu fiz quilos de analgésicos e já não propriamente muito suaves, como que deves imaginar. Eu fiz muita coisa diferente e depois sabes que os analgésicos também te põem num estado assim meio Exatamente. andas por ali, não é? Portanto, uns dias estás melhor, outros dias estás pior, mas na realidade tu não andas propriamente no teu melhor estado mental, como é evidente, não é? E depois isto é assim, isto depois parece que tem que haver um ponto em que há tipo uma tempestade perfeita, não é? Que é aquele Yeah. termo mais ou menos conhecido, que é assim, que acontece tudo. Portanto, tu já estás numa situação em que a coisa já está muito difícil e depois te acontece tudo ao mesmo tempo. Neste caso, da minha aconteceu a pandemia, não é? Pois, Porque eu, na altura não estava em Portugal, precisava de viajar para ter acesso à minha medicação, etc. Deixei de poder viajar. Portanto, eu já estava, lá está, já estás naquela fase em que a coisa já está mesmo, tipo, tens o balde cheio. E a seguir foi mais uma transbordou. gota. Sim, Transbordou. transbordou. Teve uma grande vantagem, assim, acordei para a vida. E aí foi, aí foi, sabes, um bocado mesmo isso que senti, tipo, epá, daqui para baixo já não vai só para cima. Mas foi mesmo, não era suposto. Mas é verdade, Não, é aqueles foi exato, avalos que a vida nos dá que a gente diz, mas porquê que isto é está-me a aqueles, acontecer? E depois olhas para trás e dizes, então era isso. era tipo, olha, ok, foi um balde, foi mesmo literalmente um balde de água fria, mas por outro lado foi o balde que me despertou, Que percebes? precisavas. Oi? Fugiste. Foi abaixo. Ok, já Tá estás. bom, voltamos. Já estás. Estava a dizer, Voltamos. estava a dizer que foi o balde que tu não querias, mas que precisavas. Mas precisava, precisamente, sabes? E depois é assim, claro que isto, atenção, não foi assim, tipo, olha, ok, acordei para a vida e agora amanhã levantei-me e comecei a fazer exercício. Não foi nada disso. Sim, é bom esclarecer que não é É bom assim que se esclarecer. faz. Não, não é assim que se faz. Portanto, foi um processo, não é? Portanto, estes dois últimos, aquilo que eu publiquei ontem, que não sei se algumas pessoas aqui viram, que foi uma fotografia de há 21 meses atrás, daquela fotografia até hoje houve um processo completo, não é? Houve o processo do bater no fundo, houve o processo de dar aquele primeiro impulso que a gente está na piscina quando vai lá ao fundo e depois batemos com o pé para virmos para cima. Houve todo um acompanhamento de várias coisas, coisas que eu procurei logo, coisas que eu achei, não, tenho que começar por aqui, né? Tenho que começar por mim. Depois tive que começar tudo de novo, não é? Porque eu estava lá, estava num outro sítio, com uma outra vida, com outro emprego, noutro país, portanto, não tinha nada aqui e tive que começar tudo de novo. Mas isso tudo acabou por me impulsionar. Lá está, e impulsionou-me para cima, sempre. Porque depois também o meu foco passou a ser para cima, percebes? Eu não voltei a olhar para baixo. Eu não voltei a olhar Mas para baixo. há sempre esse momento. Boa noite, Clara. A Olivia também já disse, a Susana, a toda a gente que está a entrar. Aproveito para dizer, Catarina, lá boa noite. Aproveito para perguntar aqui se quem é que já bateu no fundo. Está aí, bati no fundo, porque eu já bati no fundo também e relaciono-me com isto que a Marina me está a dizer. Mas eu também, por exemplo, na minha história, eu não consigo, ou melhor, eu consigo dizer qual é que foi o primeiro passo. Ok? O primeiro passo para mim foi a alimentação. Foi isso que me fez o dizer: epá, mas afinal eu tenho controle disto e não sabia. Agora, para ti, qual é que foi esse momento em que tu disseste: eu vou começar a fazer alguma coisa por mim? Eu acredito nisto. Estou a começar a acreditar nisto. Bem, começar a acreditar nisso, nesta parte de alimentação, exercício físico e mindset, foi quando te Mudança, conheci. yeah, de estilo de Isso vida. foi só quando te conheci, mas mudança de estilo de vida foi antes, porque eu comecei a sentir, portanto, lá está, eu quando comecei a fazer este processo, comecei a sentir necessidade para já de me desenvolver, de fazer o meu desenvolvimento pessoal. Entrei numa comunidade fantástica, que é logo nessa altura, que é o Consciencializa-te, e do qual ainda pertenço, e estão aqui algumas pessoas de lá, e que vou sempre pertencer. E depois disso foi tudo um processo, percebes? Eu lembro-me, por exemplo, 3 meses depois. Portanto, eu depois tive que fazer a paragem tal de medicação, não é? Portanto, fiz paragem total, portanto, como deves calcular, se eu tinha dores, então aí a coisa não estava nada fácil. E para aí, um mês depois de começar a fazer o novo medicamento, o novo biológico, eu levantei-me um dia de manhã e fui andar. E isto tu vais achar interessante. Eu fui andar, eu andei 10 minutos. Desde, desde que saí de casa até que parei.
andei 10 minutos e tenho uma história feita nesse dia e vai ficar nas minhas memórias para sempre. Ah, andei 10 minutos e senti a super mulher, sabes? Como se tivesse feito assim uma coisa inacreditável para mim, porque naquela altura era, percebes? Mas ao mesmo tempo fez-me sentir muito bem. Senti-me bem pelo facto de ter levantado e de ter ido, senti-me bem pelo facto de ter. Se foram aqueles 10 minutos, mas para mim foi gigante, não é? Foi um passo gigante. E foi um bocado aí. E depois comecei a pensar, se eu me sinto bem assim, vou fazer para a semana a mesma coisa. Isto, Eu atenção, eu quero comecei a mais. fazer isto. Eu quero mais, exato. Eu comecei a progressivamente a querer mais e a perceber. Depois pensei, ok, as caminhadas estão-me a fazer bem, depois comecei a andar cada vez mais, progressivamente mais, comecei a fazer caminhada, naquela altura estava sozinha, depois fazia caminhada com o meu filho. Pronto, e depois eu comecei progressivamente, e depois outra coisa, eu comecei a procurar pessoas com espondilite, portanto, pessoas que tenham espondilite anquilosante. Super importante ter o grupo de apoio. Exatamente, mas sabes que foi um grupo de apoio que não é o meu grupo de apoio, são pessoas que eu comecei a perceber. Eu tenho que encontrar pessoas, e aliás, eu já tinha algumas antes no meu Instagram, antes mesmo disto tudo, que é quem é que tem qualidade de vida? Eu estou doente desde os 39 anos, ou desde os 30 e tal, vamos supor, não é? Porque já é óbvio que já estava antes. Isso é uma Ah, estratégia super inteligente. Não é? quem, É quem é que tem qualidade perceber de o que é que vai vida? acontecer, Porque é assim, o que é que eu tenho que fazer. porque as perspectivas são que eu não vou deixar de ter espondilite, pronto. Entretanto apareceu a fibromialgia, entretanto apareceu a hipertensão, entretanto apareceu os problemas cardíacos, entretanto apareceu O peso aumentou nesse processo? imenso, imenso. Entretanto Então não apareceu estamos a a falar. obesidade, Eu vou esclarecer apareceu aqui agora tudo. porque é para a malta perceber. Estamos a falar de uma pessoa que foi diagnosticada com espondilite, como é que é? Hipertensão. Nessa altura Ah, ainda era obesidade ou era estes só anos excesso de peso? também, não, obesidade. Portanto, hipertensão, portanto, colesterol alto, mas, portanto, problemas cardíacos em termos de arritmias cardíacas, E com uma genética espondilite, também jeitosa. exato, espondilite, fibromialgia, e acho que não me lembro assim de mais nada, não sei se acharem. Já Pronto, chega, não? foi isso tudo. E o mais interessante é que os médicos continuavam a dizer, mas tenha cuidado. Mas é melhor. E é assim, todas as pessoas nos dizem isto. Eu acho que ainda hoje toda a gente está à espera que eu esteja melhor sentada no sofá do que a fazer exercício. Isso não Não, é verdade. vamos falar da. Ainda vamos guardar esta surpresa, esta história, porque esta história. Pessoal, que vocês estão em casa, fiquem, porque vocês ainda vão ouvir esta história, porque a vida continua a pregar-nos rasteiras, quando a gente menos Ui, espera. sim, Ok? Ainda vamos contar aqui uma história das sim, sim. boas, da vida nos pregar rasteiras. Só para vocês verem o quanto as pessoas à vossa volta vos influenciam, às vezes, a não fazer nada. Não são só Sim. vocês, ok? Não é só da vossa. Essa coisa que aparece da vossa cabeça do não sou capaz, não devia. Isso não nasceu Vem de algum lado. sozinho. Onde Vem é de que tu algum lado, sem sentias, além dúvida. dos médicos, sentias também que as pessoas, as mais próximas de ti, tinham medo que tu te magoasses? Sim, eu acho que é quase inevitável, percebes? Porque as pessoas Sim, durante muito completamente. Eu não tenho Porque as culpa. pessoas, porque as pessoas durante muitos anos me viram sofrer bastante, não é? Porque Exatamente. houve muitos anos que isto foi muito penoso, não é? Incluindo toda a gente que tu possas imaginar, mas, por exemplo, as pessoas mais próximas, olha, o meu filho chegou a assistir a algumas coisas que eu preferia que ele nunca tivesse assistido, como é evidente, não é? Situações de eu não me conseguir literalmente mexer para lado nenhum, e no entanto, pronto, é óbvio que ele também pela idade, etc., tem uma perspectiva um bocadinho diferente disto do mexer ser melhor, não é? Um, mas toda a gente me viu sofrer bastante. O meu companheiro sempre foi uma pessoa, epá, que me apoiou o máximo possível. Ele também me viu de formas muito más. Ele também teve que me buscar ao autocarro quando eu não conseguia andar sem ser apoiada nele. Ele fez. Tiveste medo dessa incapacidade? Pensaste muitas vezes no futuro, como é que iria ser? Olha, isso é uma boa questão. Uh, pensei se. Eu sempre que pensava nisso, pensava sempre, eu tenho que fazer tudo ao meu alcance para não ficar assim. Mas atenção Sim. que entre o pensar e o fazer, É atenção. um... E o fazer com dores, e o fazer no E o esforço. fazer depois, porque depois é assim, toda a gente te diz, incluindo os médicos, atenção que, aliás, mas isso foi uma coisa que eu aprendi contigo, a diferença. Atenção que o fazer é se não tiver dores, mas eu tinha sempre dores, portanto, o resultado nunca fazia, não é? Portanto, só pode fazer se não tiver dor. Eu passei anos sem nunca ter um dia sem dores.
como é que eu ia Isso fazer é a alguma resposta coisa. de segurança. Aquela resposta de segurança que é tipo para não me Ex- queimar, estás a ver? Exato, é Talvez eu não me tipo, queimei. é isso, é tipo, vai lá, mas quer dizer, mexe só um dedo porque se mexeres os dois dói. Eu E é tinha dores também todos quem os não sabe. dias. E é também de quem não sabe, Também um não é? bocadinho, Porque sim, nenhum sim, sim, médico sim, sim. está habilitado a prescrever qualquer tipo de exercício físico. Tão simples Sabes, quanto isto. sabes Ou que isso é alimentação. verdade. Sabes que isso é. Ah, eles nem sequer falam da alimentação. Nem sequer se preocupam com isso. Eles veem. Lá está, é o que eu te digo, em 10 anos de consultas de especialidade, a primeira vez que alguém me disse, atenção, que está na altura de fazer alguma coisa para perder algum peso, para melhorar a sua forma física, para melhorar a estrutura muscular, portanto, a capacidade muscular, a força muscular, que é muito importante na sua doença, foi há 2 anos. Mentira, não foi nada há 2 anos. Há 2 anos, portanto, eu passei a ser seguida por estes médicos mais em janeiro de 2021, portanto, estamos a falar há um ano e meio. Foi a primeira vez que alguém me disse alguma coisa desse género. És aí como é que começou essa parte da alimentação, de querer assim já mudar mais coisas depois dessa caminhada de 10 minutos, que já foi uma grande vitória, e acho que é super importante a gente. Nós somos vou até, o Instagram não me bloqueia. Nós somos sacanas connosco próprios. Porque Oi. nós para nos pôr abaixo, primeiro a apontar-nos o dedo. Agora, quando a gente ganha alguma coisa, né, por mais pequena que seja, somos tão reticentes a festejar, não é? E É temos verdade, que nós mudar somos. essa mentalidade. E eu sofro um bocadinho disso, sou excessivamente crítica e festejo muito pouco. Agora festejo cada vez mais as conquistas, mas sim, sofria bastante desse pormenor. É assim, quando é que eu comecei a mudar? É assim, eu comecei a mudar sozinha por aquilo pelos meus conceitos antigos e nós tivemos algumas conversas, das primeiras conversas que nós as duas tivemos no nosso sítio predileto, que era no trabalho. Ora bem. No nosso sítio predileto do verão passado, foi acerca disso. Portanto, eu tinha feito em tempos, algum tempo de dieta paleo, e a gente tivemos algumas conversas acerca disso. Opa, fui eu que caí? Eu ainda cá estou, acho eu. Voltaste. Ok, ok. Alô? Só antes de avançares aí, deixa-me só dizer aqui, a Tânia, sobre o nosso assunto dos médicos. A Hum. Tânia disse exatamente, eles ainda me acusam de não colaborar. Que queridos. Partilha incrível, obrigada a vocês, são incríveis. E a Olivia que disse, começa a haver mudança de mentalidade dentro dos profissionais que nos acompanham. Eu acredito que sim, a gente está a trabalhar para Sim, isso. eu acho que sim, e nós, olha, nós as duas também somos profissionais de saúde, não é? Também Será? somos enfermeiras, também somos enfermeiras e acho que é verdade, as coisas estão a mudar devagar, mas antes devagar que parar. Mas Eu continua, sim, sim, continua. estava a dizer, pronto, e nessa vertente eu comecei a tratar um bocado da minha alimentação, eu tinha perfeita noção que estava, eh, parece mal dizer, E porquê o paléu? O que é que te atraiu no paléu? por causa da parte anti-inflamatória da dieta. Ou seja, quando Ok, faz eu fui sentido. sim, quando eu fui à procura da dieta paleo, atenção que estamos a falar, eu quando fiz e também emagreci bastante, mas lá está, não é uma coisa que eu consiga fazer sempre, e daí as nossas primeiras conversas tinham a ver com isto. Portanto, quando eu fiz em 2016, eu emagreci 18 quilos. Porquê? Porque eu procurei, lá está, ninguém me dava informação nenhuma acerca de alguma coisa de Yeah. alimentação, de qualquer coisa que me ajudasse na doença. E eu procurei alimentos anti-inflamatórios, portanto, e procurei uma dieta anti-inflamatória. A Olivia, por exemplo, lembra-se de certeza desta altura, se ainda estiver aí. E eu emagreci também imenso na altura, só que aquilo pelo qual tu me convenceste, entre aspas, foi exatamente pelo facto de, na realidade, eu não consegui fazer paleo sempre. Eu não consegui manter-me no paleo. Eu não consegui, e não é uma questão de até nem conseguir. É se calhar, será que me faz assim tanto sentido não poder ser tão restritivo? É óbvio que eu tenho noção que eu preciso de uma dieta inflamatória. Eu tenho noção que com o tempo eu vou refinar, aliás, o meu objetivo é esse, refinar, digamos aqui, esta parte da alimentação cada vez mais na busca dos meus objetivos. Sem dúvida absolutamente nenhuma. Mas que aquilo que me trouxe a consistência suficiente para eu ver finalmente o meu peso baixar daquilo que eu tinha conseguido sozinha, porque eu perdi 10 quilos para ir sozinha, quase 10 quilos sozinha, mas depois não conseguia baixar dali. E aquilo que me fez saltar daí para baixo e vir e
percebo agora como é que funciona e que percebo agora como é que se consegue e que é uma coisa que eu entendo, que tu me conseguiste fazer entender. É uma coisa que Achas que é complicado para qualquer pessoa entender ou só para alguém que está dentro da área da saúde ou não, que não sabe é alguma nada coisa sobre o corpo? prática do corpo. É assim, não precisas saber. Epá, estes cortes. Pois, nós estamos a ver mais ou menos bem, tu é que acho que nos deixas de ver com alguma frequência. É assim, Já está. não é uma questão de não ter que saber nada, não tem que saber muita coisa se estivermos apoiadas por alguém como tu, como é evidente, não é? Ok, Se alguém, obrigado. alguém que, não, é verdade, alguém que precisa alguém que se procura ajuda num profissional, é óbvio que não tem que fazer assim, não tem que saber assim muita coisa, tem que perceber o conceito, que tu explicas bastante bem, perceber o conceito, perceber a lógica do balanço calórico, etc, etc, não é? E depois entrar epá, é muito simples. Na realidade é muito simples, é muito fácil de fazer. Não há ali, desde que a pessoa esteja apoiada numa boa base, no básico bem feito, tu metes-nos estas coisas na cabeça. No básico bem feito, aquilo funciona sempre. Funciona, não há hipótese. E dá-te uma flexibilidade maior do que se estivesse a Dá, seguir uma dieta? exatamente. É que a É, questão é essa. É porque é que essa é uma a pessoa cereja no se... topo do bolo. Essa é a cereja no topo do bolo, é a flexibilidade, é o facto epá, de tu tu teres flexibilidade, tu podes, efetivamente, lá está, a minha pretensão é, a pouco e pouco, ir conduzindo isto para o tipo de alimentação que eu quero fazer ad eterno, digamos, mas eu sei o que é preciso fazer agora, quando eu precisar de voltar a perder 2, 3, 4 quilos, e eu sei o que é que preciso fazer a seguir quando quiser estabilizar, e eu sei o que é que preciso fazer ad eterno, quase, não é? Foi bastante, para mim, foi muito top esta experiência de passar este processo contigo. E lembro perfeitamente de estar a fazer um update no carro e dizeres, tipo de género, eu como o chocolate e estou tranquila e não me faz confusão porque eu sei que está dentro das minhas calorias e estás a ver, tipo, tens-me passado esse sentimento de que estavas tranquila em relação às escolhas que fazias, que eram conscientes, e mesmo que quando ias comer fora, tranquilo, na boa, isto só para dar a volta. Tipo, é ótimo, porque é esse exatamente o conceito da liberdade de escolha. É Não é tu a seres liberdade. perfeito, ninguém é perfeito. E É tu sabes que teres foi uma fazer coisa escolhas que me custou, conscientes. foi uma coisa que me custou a Ah, mim muito. E tu ainda tiveste algum trabalho, digamos, a desconstruir isto dentro da minha cabeça, não é? é assim, Em tudo. malta. A maior parte das pessoas chegam até mim precisam de motivação e precisam que eu vá lá e às vezes dê-se aquele empurrão. Estão a ver do escorrega? O pessoal fica Uhum. com medo e eu vou lá e dou um empurrão. A Marina tinha que agarrá-la, que ela ia com muita força, ok? Então era tipo isto. Eu pedia 90, ela dava 100. Então eu tinha que ter muito cuidado com aquilo que eu ia pedir. Senão, opa, se não batesse ali o número certinho, E sabes ai, que eu nunca percebi isso. Eu ainda hoje acho que não consigo entender na totalidade aquilo que tu queres dizer com isso. Mas tu continuas-me a dizer sempre isso. Eu tenho sempre que te refriar. Eu, exatamente. O que é mas bom é exceção. Também devo dizer, é exceção. Não é assim uma coisa muito comum. Mas, por um lado, é bom porque mostra, eu acho que tem a ver também com a tua experiência e tem a ver com o quanto tu viste que mudar compensa, que tu queres sim, mais, sem mais e dúvida. mais. Sim, Estás a sem perceber? dúvida. Estás Sem como se dúvida fosse nenhuma. sedenta de ter progressos. Sim, percebes? E sabes que lá está, como ainda também não cheguei ao progresso completo que eu quero, não é? Isto é um processo. Agora já estou muito mais tranquila em relação a isso, já sei que isto é um processo, já me sinto bem a viver o processo, já não estou só naquele foco Estás a do. desfrutar já. Já estou a desfrutar, exatamente, já estou naquela fase do desfrutar. Já estou naquela fase de achar que é muito mais importante para mim. E depois é uma coisa engraçada também nos processos com a Érica, é que é assim, eu sou a pessoa ela dizia-me que ela diz sempre que era a doente mais difícil dela até agora, a doente, a cliente Aluna. mais difícil dela, a Sim. aluna mais difícil dela. E,
Mas eu disse-lhe sempre, aliás, e uma das coisas que me fez manter com a Érica, que me faz manter com a Érica, é porque eu lembro-me ao princípio a gente estarmos a falar e de eu lhe dizer, mas olha, que eu tenho isto, e eu tenho aquilo, e eu tenho aquilo outro, e ela só dizia, era para, tipo, para cada problema que eu lhe apresentava, ela apresentava 10 soluções. Ah, não te preocupes. Mas eu lembro-me de uma altura, quando foi para começar a treinar, eu disse, olha, então, mas, ok, mas só em casa, porque na altura eu também estava com um trabalho que eu treinava literalmente às 6 da manhã, portanto, portanto, às 6 da manhã não havia ginásios abertos, nem eu sequer me dispus na altura, não sei se te lembras, eu queria Sim, sim, mesmo sim. começar em casa. Eu não tinha equipamento nenhum, zero. Yeah, Portanto, eu não tinha nada. E ela disse, mas tens um tapete, não tens? Eu tenho, que eu já estava a fazer yoga, entretanto, foi outra coisa que eu tinha começado 2 vezes antes. Tenho. Ah, então está bem. Passado, tipo, 3 dias, ela apareceu-me aqui com duas garrafas de refrigerantes que eu não bebia, não é? Porque tinha uma pega, 2 garrafas de litro e meio, porque tinha uma pega a meio que era mais é funcional para eu Fanta, agarrar para malta. Quem fazer. não sabe é Pronto, Fanta. já não me lembrava o que era, estás a ver? É assim, para eu agarrar para fazer de halter. Portanto, esta alminha veio de Vila Franca aqui dar-me as garrafas. Portanto, a seguir deixou de ser as garrafas e passou a ser halteres. Não faz mal, ela vem-me trazer os dela. E depois eu só lhe dizia, atenção, atenção, mas é assim, há dias em que eu posso estar cansada demais e posso não conseguir treinar, ou há dias em que eu posso ter muitas dores, ou se eu tiver dor eu não posso treinar. Ela dizia, não faz mal, a gente resolve. Então ela fez-me planos, ela nestes meses fez-me planos. Eu vou explicar. Sem equipamento, com equipamento em casa, com bandas em casa, com halteres em casa, com ginásio, com máquinas. Na Noruega, quando eu fui de férias, no ginásio do sítio onde eu fui treinar. Na Noruega, na rua. Na Noruega, em casa. Quem vier ter comigo não tem desculpa para não treinar. Portanto, Não eu tem garanto-vos que se desculpa. vocês quiserem treinar, ela arranja forma. E arranja forma de uma maneira pá, que realmente aquilo se faz Agora, e que a gente. agora eu vou-te contar do meu lado, que é quando eu digo é na boa, depois chego aqui ao PC e estou, caralho, onde é que eu me fui meter? Como é que eu vou fazer isto? E estou aqui a bater com a cabeça na parede. Mas não Não, mas interessa, porque no final aparece bem. e foi duas coisas que me convenceram a fazer este processo com a Erika. Aliás, não foram duas coisas. A primeira foi que ela sempre, quando eu lhe punha estes problemas todos, os problemas todos, e ela só dizia: se tu não desistires, eu não desisto. E Não. até hoje, eu não desisti e ela não desistiu. Nunca, nem quando eu lhe digo assim, epá, eu odeio aquele exercício e envia-me outro qualquer. Yeah, Eu não sim, consigo fazer completamente. aquilo. Ai, E ela nunca tadinho, protesta. português. Nós estamos aqui. E ela nunca protesta. E outra coisa foi quando eu tive a primeira crise, porque isto a gente estamos aqui todos a levar isto na boa, não é? É, isso foi assim aquela É. coisa que eu já estava à espera. Não, eu acho que a gente preparou-se bem para isso. Eu também me preparei porque eu sabia que isso ia acontecer mais É, cedo ou mais tarde. olha, eu não. Quer dizer, não é eu não. Eu É óbvio que eu estava preparada sabia. até quando tu me disseste que tinhas esse tipo de doenças, eu pensei a qualquer momento todo o plano que a gente tem feito vai por água abaixo porque a saúde está em primeiro lugar, não é? A gente tem que tratar primeiro da causa. Mas já, conta essa história. O que é que aconteceu? Já estavas tu a treinar no ginásio? Já Eu estavas já tu com estava no ginásio, já resultados? estava naquela fase que queria era subir e fazer coisas Com carga? mais desafiantes e essas coisas assim. E já estava a ir, eu já estava a fazer 2 vezes ou 3 treinos de força, mais cardio, e já fazia caminhar. Portanto, eu já estava a fazer praticamente, mais aí na altura foi o mês que eu parei o yoga, mas já estava a fazer praticamente 5 dias de atividade física por semana, já com muita vontade de subir. E houve um dia, no dia da mãe, no dia da mãe deste ano, que eu me levantei, perfeitamente normal, como se nada fosse. Quer dizer, houve ali qualquer coisa de manhã que eu senti, mas nada de muito especial, como toda a gente, como algumas pessoas que aqui estão, sabem, quase todas, as doenças inflamatórias, portanto, de manhã é sempre aquele momento mais desafiante, quando a gente sai da cama, mas eu levantei-me, etc., cheguei à casa de banho e, passado um pouco, levantei uma perna para vestir, para vestir qualquer coisa e fiquei no chão. E foi a primeira vez na minha vida, de toda a doença, que andei de bengalas. De duas bengalas. Aliás, isto é uma coisa engraçada, é o processo mental e a Erika já também já me vai conhecendo, mas já quem me conheça bastante melhor e foi interessante porque eu não conseguia perceber como é que ia sair do chão da casa de banho.
porque eu não me conseguia fazer qualquer força nas pernas pela primeira vez, nenhuma. E claro que isto, entretanto, com os meus pais, já com uma certa idade, etc., aflitíssimos comigo, e eu só dizia à minha mãe: traz-me o telefone, porque eu penso melhor a falar, portanto, e Yeah. eu só ia falar e com quem me entende e com quem principalmente não entra em pânico, coitados, que era o caso que eles estavam, não é? E eu peguei no telefone, liguei para o Pedro, liguei para o meu companheiro e disse-lhe: olha, eu estou no chão da casa de banho, eu não consigo mexer. E pronto, e foi o desconstruir daquilo tudo, tentar arranjar uma forma de sair dali que foi literalmente de rojo, não tenho qualquer problema no dizer, mas saí. E também te digo uma coisa, e disse-te isso na altura, não sei se tu te lembras, se calhar nem registaste. Se não fosse o treino que eu já andava a fazer, eu não tinha conseguido subir para a cama como subi, porque eu fui de rojo desde a casa de banho até à cama e depois eu levantei-me completamente com a força dos braços, porque eu não conseguia pôr as pernas no chão. Eu não conseguia apoiar 1 milímetro dos pés. E eu levantei-me e consegui-me deitar. E esse momento também foi importante para mim. Perceber que Tu achas que não tinhas levantado se não tivesses feito aquele não, trabalho? eu não acho, não, tenho a certeza. É que tu podes não ter a certeza, mas eu tenho. Porque eu Sim, sim, só tu sei, é que sabes. mas eu tenho, percebes? Porque eu sei a força que precisei de fazer e sei a facilidade, entre aspas, que fiz, não é? E eu lembro-me e o Pedro estava dentro do telefone, como eu costumo dizer, eu lembro-me do Pedro dentro do telefone e ele ia-me dizendo, olha, faz isto, faz aquilo, porque também lá está, já são muitos anos de convivência comigo e em bastante mau estado, digamos, e depois nessa altura eu já não sei o que é que ele me disse que eu me consegui sentar, mas depois isso e subir para cima da cama, eu não conseguia. E se não fosse aqueles movimentos que tu mandava, é que por acaso eu tinha começado há pouco tempo a fazer aquele exercício, lembras-te? Aquele exercício que eu tinha alguma dificuldade inicialmente, pá, que é Sim, literalmente, sim, sim, sim. Yeah. lembras-te? Que até Sim. depois acabámos por agora mudar para outras coisas. Pá, e eu lembro-me perfeitamente de pensar, não, eu agora já estou aqui encostada, pá, eu agora vou conseguir me levantar. E a facilidade, entre aspas, com que eu me levantei e eu só penso, porque eu não tinha força nenhuma. Eu, quando comecei contigo, Sim. e não tinha força nenhuma de braços, eu tinha. E já caiu a Érica outra vez. Já Caíste, estou mas aqui outra voltaste. vez. Já estou cá. Eu não tinha força nenhuma de braços e agora tenho. E nesse dia. E depois não foi só isso. Eu, a partir daí, eu tive 2 dias a ir só da cama à cozinha e à casa de banho com 2 bengalas, que era uma bengala que eu tinha com os meus amigos, aproveito porque acho que há gente a Zambuja, para agradecer a bengala que vocês me deram de prenda de anos, pá, há uns 8 anos atrás, e que eu guardei religiosamente e que já serviu, e agarrada do outro lado era, não sei, uma coisa qualquer. Mas o que é facto é que eu senti a diferença, percebes? E isso foi muito bom. E por isso é que, epá, é assim, eu entendo que as pessoas lá está à minha volta, ai, tu agora andas no ginásio. Ah, pois, Por favor. culparam o ginásio, não foi? Oh, meu Deus. Tu agora andas no ginásio, se calhar andas-te a esforçar muito, se calhar andas a exagerar. Epá, eu sempre tive crises e sempre saí delas muito pior do que saí desta, porque o que é facto é que com um mês depois estava a começar a treinar outra vez, não no ginásio ainda, portanto tive meses depois a treinar em casa, devagar, lá está. Mais um treino que a Erika fez. Foi quando tu fizeste o treino das bandas, o primeiro, salvo erro, para eu Yeah. começar. E comecei a pouco e pouco e I'm back. É verdade, é verdade. Não, é extraordinário o que estás a dizer, que eu quero realmente que as pessoas percebam quando eu digo que treino de força não é estética, treino de força não é só para ficar o músculo visível e bonito, é coisas que tu fazes no teu dia a dia, é carregar compras, é arrumar coisas, é puxar acima, Uhum. puxar abaixo, é ficar deitada na cama, na casa de banho ficares deitada na casa de banho e conseguires levantar-te porque tu tens força de membros superiores para isso Sei, sei, sei. e não ficares lá sem te conseguires mexer. As pessoas têm que meter isso na cabeça e perceber que se querem ser pessoas mais ativas, que não seja agora, que não tenha doença crónica, mas que um dia poderão ter, um dia que poderão ser velhos, porque ninguém sabe disso também, que Pois sejamos não. independentes, não é? Que sejamos capazes.
extremamente. Lá foi a Érica outra vez, mas volta. É extremamente importante, Bem, porque é como tu dizes, velhos todos vamos ser, não é? Porque a alternativa também não é muito boa. E outra coisa é assim, no meio deste processo todo eu perdi uma carrada de coisas. Olha, eu perdi a hipertensão, eu perdi a medicação para o coração, eu perdi uma carrada de coisas pelo caminho. Eu nunca fiz tão pouca medicação como agora, portanto, a última consulta que fiz foi a semana passada, por acaso. E pela primeira vez, algum médico concordou comigo em tirar a medicação, porque normalmente também era sempre eu que a tirava sem eles concordarem. Nunca nenhum até hoje me apoiou quando eu lhes dizia, pá, eu acho que se tomar um bocadinho menos de qualquer coisa é melhor. Até hoje foi a primeira vez que eu tive uma médica que me disse, concordo consigo, você ainda tem muitos anos aí pela frente para fazer de medicação, se achar que a coisa está segura para não fazer tanta, reduz. E eu faço a mínima medicação que eu já fiz nestes últimos 12 anos. É uau. verdade. Susana, beijinho para ti. Elas têm que sair. Obrigada por ter estado cá. E assim, se tu tivesses que dar algum conselho à malta que está aí em casa, ok? Tivesse dar algum conselho, darias para começar por onde? Qual seria então o primeiro passo? Procurar ajuda. Procurar ajuda dependendo do objetivo, como é evidente. Agarrem-se agarrem-se sempre a que vocês vão sempre ficar melhor amanhã do que estão hoje. Nem que o primeiro passo, antes de procurar ajuda na realidade, nem que o primeiro passo seja se levantar do sofá e andar 10 minutos, ou fazer 500 passos em vez de 100, ou fazer 1000 em vez de 500. Qualquer coisa é boa. Tudo é melhor do que ficar sentado no sofá. Dar uma caminhada é melhor do que ficar sentado no sofá. Sair de casa, olhar para o rio ou para o mar, dependendo do sítio onde comem, ou para a montanha, ou para onde quiserem, pensar um bocadinho para sair do piloto automático, porque enquanto vocês não tiverem consciência do que é no piloto automático que estão, vocês não vão sair dele. É isso, Ninguém. pode haver pessoas que até possam perceber que estão no piloto automático, mas é tanta confusão, é tanta neblina que não sabem a quem se dirigir, não sabem onde é que podem começar. Então, também o É facto de uma teres passado por este processo e estares aqui no início deste projeto, não é? Também pode ser Uhum. uma alternativa para essas pessoas que estão um bocado perdidas e que se calhar também ainda querem um profissional que seja da área, que esteja familiarizado com as doenças crónicas que eles têm, não é? Sabes que entre a pessoa saber e tomar consciência há uma diferença bastante grande. Porque Sim. uma coisa é saberes, porque tu sabes, no fundo a gente sabe. A gente sabe sempre que está a comer aquele chocolate a mais, que está a comer aquele chocolate a mais 2 vezes ao dia ou três, que está a comer o chocolate, o gelado, o hambúrguer, a pizza, percebes? Não é? A gente sabe, tu sabes. Tu Mas não mesmo precisas só de. processos de mindset, digo, por exemplo, quando tu tens uma doença crónica e és avalado, não é, com diagnóstico, uma pessoa até Uhum. perceber como é que aquela doença nos vai afetar a nossa Impactar. vida, exato, e quais são os frutos, as outras áreas que a gente já não tinha alinhado antes desse Sim, diagnóstico, sim, estás a sim, sim, sim. perceber? E no sentido de ter, eu acho que seria importante termos um profissional que pudesse estar disponível ao ponto de nos reorientar nesse sentido. Epá, isso é excelente, porque é assim, isso é aquilo que no fundo eu acabei por fazer a primeira parte do processo todo sozinha e eu queria muito ter tido alguém que Como eu, yeah. naquela altura, como tu, não é? Portanto, e que depois acabei por te apanhar a ti, felizmente, um pouco mais tarde. Mas sabes, para fazer esta parte também da tomada de consciência, alguém que se pudesse sentar contigo, que é aquilo que eu agora pretendo fazer com as outras pessoas, alguém que se pudesse, na realidade, sentar contigo, ajudar-te a fazer a tua tomada de consciência, apresentar-te caminhos diferentes do que aqueles que tu estás a ver, porque às vezes a gente chega a um ponto que não está a ver coisa nenhuma e muito menos nada que seja, Uma boa na realidade, solução. exatamente, que seja uma boa solução e teres alguém com quem tu possas contar, que ainda por cima saibas que é profissional de saúde, que na realidade quando tu tens um diagnóstico, quando tu tens uma doença, seja ela qual for, desde uma tensão alta, desde uma diabetes, desde uma pré-diabetes. Eu apanhei imensos doentes em consulta de diabetes, eu fiz muitos anos de consulta de diabetes, apanhei muitos doentes em consulta de diabetes.
que era tipo pessoas com 50 anos que um dia chegavam, sentiam-se mal, tinham 500. E as pessoas, aquilo caía-lhes tipo assim, tum, de uma hora para a outra, percebes? E aquilo que eu tentava fazer e que eu conseguia fazer nas consultas com bastante trabalho e bastante investimento da minha parte era isto. Às vezes é preciso ter alguém daquele lado, sentir que está alguém daquele lado, como eu sinto contigo, por exemplo, não é? E eu tentava estar, e estava acessível por e-mail, e estava acessível por. Tinha vários estratagemas de comunicação com os meus doentes. E é aquilo que eu acho importante agora, percebes? É tu teres um profissional, que é profissional, que tem conhecimentos também numa série de. Que te desperta para outras coisas, que tu precisas de aprender a meditar, se calhar, tu precisas de, se calhar, de perceber a importância do yoga, tu precisas, se calhar, de perceber a Uma importância visão de holística, não é? uma Vais falar visão. amanhã. Exatamente, é uma visão holística A saúde não é só a enfermagem, não é só fazer pensos, Doenças, dar não é só injeções e doenças. tratar doenças. Porque também muitas vezes, mesmo no processo de tratada da doença, tu tratas as pessoas, Acima a, de tudo, sim. a É não criatura. esquecer que existe uma pessoa que tem a doença, não é? Uma pessoa É cá uma real, com pessoa, problemas reais. exatamente. É cá uma pessoa que é mulher, que é mãe, que muitas vezes é esposa de alguém, Que é que ansiosa. que pode ter, exatamente, que pode ter um quadro de ansiedade, que pode ter um quadro de N coisas, que muitas vezes são pessoas que vêm de situações que. Uma pessoa que tem uma doença crónica, que já não se sente bem há não sei quantos anos, eu vos garanto uma coisa: pode não estar deprimida, pode nunca ter estado, mas que não vai estar bem com ela própria, que não vai estar com a sua autoestima no melhor, que não vai estar com o seu amor próprio, não pode, não consegue, é impossível. E não E vale a isto é pena uma esconder. e não vale a pena esconder. E isto é uma coisa que eu acho que se a pessoa sentir alguém daquele lado que perceba isto e que te consiga dizer, eu sei que é assim, eu já aí estive. E eu já lá estive. É uma Acho, conexão diferente. A Tânia está a dizer aqui, super verdade. Andei mais perdida que barata tonta e o que isso me fez de mal psicologicamente. é verdade, porque muitas vezes nós queremos exigir, e nós que somos profissionais de saúde ainda somos piores nisso, porque eu acho que a gente exige de nós próprios o facto, eu acho que a gente estamos à espera de sermos doentes, de sermos enfermeiros de nós próprios, de sermos melhores que os outros doentes porque somos enfermeiros e pedir ajuda também é uma coisa que não está muito no nosso dicionário. Não, nós existimos para ajudar, para pedir ajuda, Exatamente. nunca na vida. Nós, Nós só vamos ao médico quando estamos a morrer. e muitas vezes não vamos ao médico, vamos ao corredor e falamos com eles no Exato, corredor e depois dá os resultados que exatamente. a gente já sabe em termos de doença, não é? Eu acho que é muito importante e é muito importante as pessoas terem consciência de que é assim, eu hoje estou aqui assim, mas já não tive e eu sei bem o que é que me custou. Ok, estou cá. Eu tive várias discussões filosóficas ou conversas com médicos há uns anos atrás que eles tinham sempre a mania que as pessoas com fibromialgia estavam deprimidas. E as pessoas que eram deprimidas, e principalmente as mulheres, não é? São deprimidas. Isso é elas que têm coisas na cabeça. E a gente dá um antidepressivo e isto passa. E eu disse-lhes muitas vezes a pessoas que tiveram essa conversa comigo: experimente ter dor todos os dias da sua vida, 24 horas por dia, meses a fio e anos a fio, e vai ver se não fica deprimido. É porque isto é tudo muito bonito, ver os doentes com dor. Agora, quando nós nos vimos a nós próprios com dor, quando tu te levantas com dor, mexes-te mal quando acordas, vais para o trabalho, quase que não consegues trabalhar, vais do trabalho, deitas-te com dor e no dia a seguir repetes tudo outra vez, atenção, não é fácil, percebes? E muitas vezes os médicos são muito cruéis ainda nesta abordagem. Muito cruéis nesta abordagem e felizmente que agora começamos a ter uma classe também mais nova, não é? E não é Eu só acho que ser sim, mais são mais nova, mas sensíveis. mais com uma Já abertura de espírito. levam um bocadinho à letra aquela coisa de que a dor é do doente e não é para ser questionada. E exatamente, e depois tem outro problema, é que a dor não se vê, certo? Tu podes ver uma cara de dor, mas tu podes me ver muitas vezes também a rir e não sabes a dor que eu tenho. Pá, completamente. E assim, eu acho que no Portugal ainda está muitos anos de luz atrás em relação à dor e ao trabalho com a dor, não é? Da consulta da dor e assim, porque acho que também ainda em termos de ciência temos que desenvolver um bocadinho de como é que funciona aqui estes pathways, os caminhos que a dor tem, dor crónica, dor aguda, as Sim, sim, diferenças sim. entre elas.
Mas em Inglaterra, eu sinto que eles caem no outro extremo, que é, eles levam tão à letra a coisa de que a dor é do doente, que tu não podes questionar em nenhum momento. E depois, pronto, obviamente, tens sempre aquela porcentagem de pessoas que gostam de opioides, não é? E Pois. isso Ah, acaba sim, sim, por sim. trazer problemas. Porque isso é um risco que acarreta a tua doença, não é? É um risco Põe-te a grave, jeito, sabes? põe-te a jeito. Sabes que eu sempre agradeci, seja a quem for, ao universo neste caso, que é aquilo que eu prefiro acreditar, esse pormenor, porque assim, eu escalava opioides assim, eu lembro-me de começar tipo Tramal 200 logo no princípio, sei lá. Comecei por Tramal normal e depois logo, pai, 15 dias depois passei para Tramal 200 e eu sei que, tipo, um mês depois eu estava a fazer Tramal 400, 2 vezes ao dia, e ainda fazia, eu já não sei se era depois na altura, não foi no o Palexia, que eles ainda alternavam com outras coisas que ainda antes do Palexia. E eu escalava opioides, portanto, eu se fosse a fazer a vontade, digamos, ao organismo, eu estava, sei lá como, mas o que é facto é que aquilo depois a mim não me dava qualquer sensação de nada, porque nem sequer me tirava a dor, não é? Portanto, eu acabava por mudar rapidamente de medicações e andar de uns para os outros. E tinha que ir alternando muito aqui a coisa, percebes? E a minha história com os opioides é muito curta, curta e grossa, quer dizer, não é curta, porque infelizmente fazendo-me pouco ou muito eu tinha que acabar por os tomar, percebes? Mas eu acredito que seja fácil cair nessa situação da dependência dos opioides, e lá está, porque ainda por cima também é muito mais fácil para os senhores doutores passarem o bendito comprimido, mesmo quando não gostam de passar opioides, mas eles acabam sempre por passar. Melhor do que recomendar, olha, se calhar vai ter que fazer outras coisas, outras Mudança de abordagens à estilo de sua vida. dor, outra mudança de estilo de vida, não cair, voltamos outra vez ao princípio desta conversa. Tudo é uma avaliação, quando tu tens uma doença deste género, é uma avaliação diária, é uma logística diária que tu tens que te obrigar a fazer e tens de tomar consciência da situação em que estás para depois agir, não é? E eu acho que ainda é mais importante que a parte do desenvolvimento pessoal e do autoconhecimento, não é? Porque se tu não te conheces a Muito. ti própria, se não te conheces a ti como a palma da tua mão, se tu não prevês como é que as tuas ações vão ser, mano, tudo fica fora do teu Epá, controle. isso faz toda a diferença, porque é assim, foi por aí que eu comecei e eu acho que foi o passo mais acertado que eu dei. Porque é verdade, porque é assim, quanto mais tu te conheces, e atenção que isto é um processo contínuo, ninguém tem pretensões de ir fazer 2 a 3 meses de um curso de desenvolvimento pessoal, esquece lá isso, porque eu tenho 52 anos, se eu estivesse a achar que me ia conhecer em 2 a 3 meses, estávamos mal, não é? De qualquer pessoa, isto é uma coisa, até porque é assim, a pessoa que eu sou hoje não é a pessoa que eu era há 2 anos. E ainda Nem é, bem. ainda bem, e não vai ser a pessoa que eu vou ser Assustem-se daqui aos a seus 6 meses. assustem-se se Pois, forem iguais. Pois, é exatamente, nem vou ser a mesma pessoa daqui a 6 meses, nem daqui a um ano. Nós estamos todos em constante evolução. E quando nós aprendemos a aceitar que somos pessoas em evolução, e que somos pessoas que, primeiro do que tudo, temos que nos conhecer para também percebermos quais são as nossas fragilidades, para percebermos quais são também os nossos recursos, digamos, não é? Todos temos dores e recursos. Todos temos luz e sombra. Uma das coisas melhores que eu fiz foi conhecer a Sara Santos, que tu também conheces, que tu também conheces, porque era outra coisa que eu sentia muita necessidade, que eu sempre fui muito, toda a gente que me conhece sabe disso, sempre fui muito acelerada, sempre fui muito ativa, sempre tive muita necessidade, achava eu de baixar a minha energia, não era nada, era de alinhar a minha energia, era de a levar da forma certa, era no fundo isto também são manifestações de ansiedade que eu comecei, lá está, a conseguir entender-me depois de me começar a entender. E a Sara, que tem um curso fantástico que é o Essência e que realmente nos faz, sim, perceber as coisas de outro modo. Isto depois, lá está, isto é respeitando depois a cabeça de cada um, aquilo em que cada O um tempo. acredita, porque aquilo que é para mim, a importância que, por exemplo, a energia tem para mim, não tem que ter para ti. Tu Exato. podes tu podes lhe chamar outra coisa qualquer. Lá está, a importância que o universo tem para mim não é a mesma coisa que tem Deus para ti, ou Alá para o outro E os teus vizinho do lado. rituais são teus, né? E Tipo, os são meus baseados rituais, naquilo que tu acreditas. exatamente, O e que é aquilo interessa que é me faz. acreditar em alguma coisa, O não é que o me faz quê. bem é a mim, não quer dizer que outra pessoa que esteja aqui a ouvir-me com espondilite e com as tralhas todas que eu já falei, que se calhar o importante para ela não é nada disto e não é levantar
levantar-se às 5 da manhã e ir meditar. Nem toda a Exatamente. gente é assim. E eu também não faço isso todos os dias, faço quase, mas não faço todos os dias. Mas é o conheceres-te, é o encontrares o teu equilíbrio, é o encontrares o teu caminho e depois e aprenderes que há certas coisas do teu caminho que tu vais ter que fazer acompanhada. Há, há passos do teu caminho que tu vais ter, se quiseres agilizar o processo e se quiseres fazer um, Exatamente, agilizar, yeah. se É isso quiseres mesmo. agilizar, se quiseres ter ali alguém para te empurrar, para te empurrar ou para te refriar, para te dizer, Exato. epá, tem lá calma que não é preciso fazer tanta coisa. Pronto. Para estas coisas que a gente às vezes precisa e que por mais que muitas vezes os nossos companheiros, os nossos pais, os nossos amigos, os nossos filhos, os nossos queiram, não é o papel deles. Porque o papel deles muitas vezes é esta coisa do, epá, ninguém me conhece se calhar melhor do que o Pedro em muitos aspectos, ninguém me conhece se calhar melhor que o meu filho noutros, ninguém me conhece se calhar melhor que os meus pais noutros, é inevitável. Mas eles têm papéis diferentes na minha vida. Eles têm papéis diferentes na minha vida e os papéis dos profissionais, os papéis das pessoas que estudam para isto, que fazem formações para isto, que aprendem para isto, que crescem para poder também ajudar os outros nestes sentidos, não é o mesmo papel de um familiar. Não é o E mesmo acima papel de de... tudo, a responsabilidade da nossa vida é nossa. E não vamos Sim, sim, pô-la sim, sim. não vamos pô-la no médico que nos diagnosticou, não Não. vamos pô-la nas pessoas que estão à nossa volta. Nós somos responsáveis pela nossa saúde. Portanto, nós, se Aliás, queremos mudar, temos que fazer alguma coisa por isso. Somos nós que temos que ir à procura das soluções. exatamente, é assim, e aliás, é das primeiras coisas que é extremamente importante em qualquer processo de desenvolvimento pessoal, é a responsabilidade da tua vida é tua. E por mais que tu queiras culpar o marido, o primo, o cão, o gato, o periquito, o médico, o filho, o pai, a mãe, a responsabilidade de tudo aquilo que tu fazes na tua vida é tua. E agora faz dessa Exatamente. informação aquilo que tu quiseres. É verdade, é verdade. Olha, eu acho que é a maneira ideal de terminarmos aqui a live. Acho que Antes sim. disso, perguntas flash, ok? A primeira coisa que que te Tu vier não me à assustes. cabeça. Não, tranquilo. Então, isto é aquelas perguntas assim de. Mais então de brincadeira, até digo. Hum. Então, primeira pergunta: treinos superiores ou inferiores? Ui, inferiores. Eu sou Uh, masoquista. és. Eu não digo. Não disse que ela é a exceção da Epá, regra. e hoje foi brutal. Digo-te só. Hoje saíste Foi na cama, inferiores. mas pelo motivo certo. Pelo motivo- Exatamente. Isto é que é para mancar que seja pelo motivo certo. Exatamente, olha aqui bem pensado. Segunda pergunta: qual é que é o teu momento do dia? Tu tens algum momento que é o teu momento? Tenho, Sentes? tenho. É o meu despertar. Até, eu costumo dizer, até o pessoal se começar a mexer. É o momento que eu acordo, que ninguém mais está acordado e que é só meu. É o meu momento do dia. E tu consegues isso agilizando, não é? E acordando mais cedo do que toda a gente Claro. para teres aquele Sim, período só sim, para sim, ti. exatamente. De propósito. E quando não tens, notas diferença? Noto diferença, mas tento que isso não aconteça tipo, sem ser tipo uma vez, por exemplo. Não, Yeah. se acontecer duas já é um bocadinho complicado. Ok, Mas yeah. pronto, mas tento arranjar estratégias, como é evidente, mas sim, mas tento que isso aconteça. Também faz parte, lá está, faz parte. Portanto, uma coisa qualquer que aconteça que não estamos a contar, faz parte da Sim, organização. é isso, é de flexibilidade acima de Sim, tudo. sim, sim. A última pergunta é: se tu tens alguma tipo bucket list, uma lista em que estás a fazer alguns tiques, né? O que é que te falta fazer? O que é que está assim na parte de trás da tua mente e dizes, isto está para breve, isto é aquilo que eu tenho que fazer o tique disto. Iniciar o meu projeto, iniciar a trabalhar, portanto, nesta vertente, não é? De poder ajudar os outros de outra forma, sem dúvida nenhuma. E aquilo que me falta fazer ainda é continuar isto. É Queres ver continuar. o fim deste processo? O fim que não vai ter Não quero, fim, não quero ver mas fim, não quero ver fim. Quero estar cada vez melhor e quero sentir-me cada vez melhor no processo e sentir-me cada vez mais autónoma, que também foi sempre uma coisa que me agradou muito aquilo que tu sempre me dizias, não é? Que o meu objetivo é que tu voes. E eu quero é me verdade. sentir, e eu quero me sentir cada vez mais apta para voar, sem dúvida nenhuma, é continuar. E o que é que me falta fazer? Falta-me fazer uma vida inteira.
Falta de Olha, não sei, visibilidade. eu não sei, é assim, eu digo sempre que todo o trabalho que a gente tem aqui deste lado no Instagram, porque isto no Instagram não é hobby para nós, não, Pois não, para mim já não é há algum tempo, para ti começa a ser agora assim uma coisa mesmo mais a sério. sériazinha. Mas eu digo, se eu consigo tocar em alguém desse lado que eu não conheço, que não me conhece e que eu faça a diferença, já vale a pena. E até já Podes aqui a crer. dizer obrigada, Marina e Érica, por esta maravilhosa live. Fiquei a sentir-me menos culpada comigo mesmo. Aprendi Oh, imenso. ao Já dispor, Tânia, ganhamos! já ganhamos, exatamente, mas é que é isso mesmo, sabes? Foi sempre das melhores sensações que o nosso trabalho nos traz, e para mim foi É. sempre das melhores sensações, é poderes mudar, nem que seja 5 minutos da vida de alguém num dia, percebes? E ganhámos o São dia. coisas que exatamente, é difícil qualquer valor monetário bater. Esta Sim, mudança de vidas, por isso é que mas os nossos governantes obviamente não que pagam nem. tão pouco, não é? Pois, e Porque, também aproveito para dizer assim, mas o dinheiro dá jeito, está bem, malta? Tipo, também exatamente, não pronto. pensei que somos caridade, porque não é este o caso. Não é Obviamente, bem, não pronto, é somos bem seres assim, mas humanos. pronto. Claro, É somos seres verdade. humanos, também temos sentimentos e quando batemos na vida de alguém assim com um impacto tão grande, pá, faz-nos sentir mesmo topo da realização. Mas obviamente que adoramos ser recompensados e valorizados também monetariamente por isso e nem vamos entrar na história dos enfermeiros, porque senão era lá para mais de 10 Ui, horas. ui, exatamente. E ainda acabávamos a chorar, o que não convinha nada agora, não é? Exatamente. Que a Olha, vida dos Marina, enfermeiros. obrigada por teres aceito o convite e obrigada, De Susana, também por ter nada, foi estado um por aí. prazer. Tânia, toda a gente esteve por aí, muito obrigada. Obrigada a todos que estiveram aí a ouvir-nos. E olha, vamos falando, com certeza, que este processo ainda não acabou, Não, mas obrigada por teres aceito e a gente ainda vai repetir obrigada também pelo esta convite. conversa. Daqui a Beijinhos! um tempinho, repetimos. É Beijo. isso. Beijinhos, tchau, Aldinha! Boa noite a todos.